Boa noite. Boa noite. Sexta-feira da Paixão, em nossa Semana Santa, em São João del Rei, Semana Santa tradicional e admirada por todo o país. Nós estamos aqui, neste momento, aguardando o início do descendimento da cruz. Nós vamos procurar descrever sucintamente tudo aquilo que vai acontecer. Primeiramente, nós observamos o principal de tudo, que é Cristo crucificado. Está ao lado dos dois ladrões, Dimas e Gesta. Embaixo da cruz, nós temos Nossa Senhora, também Maria Madalena e São João Evangelista. Observamos também os personagens que tomarão parte nesse descendimento. Vemos a guarda romana com o centurião, também os símbolos do Império Romano, o rosto do imperador, a cartela com os dizeres Senatus Populusque Romanus, SPQR, o Senado e o povo romano. Também nós vemos personagens do Antigo e do Novo Testamento. A cerimônia, propriamente dita, começa com o coro, a capela da Orquestra Ribeiro Bastos, cantando o moteto Spiritus Cordis Nostri, do Christus Dominus, Cristo Senhor, sopro de nosso coração. Logo a seguir, nós teremos o sermão, que será proferido pelo excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Walter Magno de Carvalho, digníssimo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Após o sermão, o coro da Orquestra Ribeiro Bastos canta o Pupilli Facti Sumus, tornamo-nos órfãos. E em seguida, a Verônica, aquela que enxugou o rosto ensanguentado de Cristo, ela apresenta o sudário com a face ensanguentada de Cristo e canta: ó vós omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor similis sicut dolor meus. Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há dor semelhante à minha dor. A seguir, logo após o canto da Verônica, inclusive ela vai cantar aqui e canta 7 vezes durante a procissão. A seguir, canta-se o Cetidit Corona Capitis Nostri, caiu a coroa de nossa cabeça. E a seguir, as 3 Marias, que seria Maria Madalena, segundo a tradição, Maria Madalena, Maria de Cleofas e Maria Salomé. Elas cantam o Eu, Domine Noster, Domine Salvator Noster, quer dizer, eu, que é uma exclamação em latim, uma interjeição, que é ai, uma interjeição de dor. E o povo sempre entendeu um pouco errado, porque fala eu, e fala, acho que é Beu, e fala Maria Beu. Então cantam as Marias Beus, não é? E depois primeiro tudo aqui em cima, depois sai a procissão com 2 pálios. Um pálio vai o esquife do Senhor morto, no outro pálio vai o Senhor Bispo com uma vela acesa. Então,
Nós, daqui a pouco, teremos início dessa cerimônia do descendimento da cruz e a procissão que se seguirá. E quando ela chega ao final, na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, então haverá, é colocado o esquife ali na entrada, a incensação do Senhor morto e também o canto do responsório Sepulto Domino. Então, eu acho que nós já podemos começar. A Orquestra Ribeiro Bastos vai cantar o Spiritus Cordis Nostri, Christus Dominus, e a seguir nós teremos, porque é em seguida, eu não anuncio de novo não, é o excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Walter Magno de Carvalho, digníssimo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, proferirá o seu sermão do descendimento. A orquestra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Deus crucificado pela vida do mundo, ajuda-nos a ouvir o silêncio eloquente da Tua paixão, revelação do amor infinito do Pai pela humanidade. Faze que saibamos abandonar-nos contigo nos braços do Pai, para transformar a história de dor e de todo o sofrimento humano na história do amor que vence a morte. Caros irmãos e irmãs, há pouco nos reunimos para celebrar a liturgia da Paixão do Senhor. Enquanto o santo lenho nos era desvelado e apresentado para nossa adoração, ouvimos o anúncio consolador: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Este corpo pendente da cruz, daqueles cravos, contam como o Senhor nos amou e como seu amor tirou-lhe a vida. Mas ainda, este corpo pendente da cruz evoca aquelas palavras que ouvimos na liturgia de ontem, na Quinta-feira Santa: Ele nos amou até o fim. A nossa salvação,
a salvação do gênero humano veio através do sacrifício redentor de Jesus na cruz, sinal inequívoco do amor do Pai pela humanidade. Deus demonstra seu amor por nós, pois Cristo morreu quando éramos pecadores. Agora, nesta noite, nos reunimos para contemplar uma das cenas mais infames da história da humanidade. Vemos a cruz de Jesus, escândalo para muitos, e que para nós cristãos se tornou fundamento da nossa fé. Estamos no Calvário, acompanhando não com os olhos de espectadores ou curiosos, mas com os olhos de discípulos, o desfecho humano da vida do Redentor. Estamos reunidos não para simplesmente recordar, mas para rememorar, para trazer ao coração o fato crucial da nossa história de fé. Acompanhamos nesses dias a paixão do Senhor. Hoje contemplamos a sua morte de cruz na certeza da ressurreição. Gostaria de convidar-lhes para que voltemos o olhar e a atenção para o Calvário, o lugar da caveira. Os nossos olhos contemplam o que a Escritura nos apresenta. Num esforço enorme, abrasado em febre e já tendo vertido quase todo o seu sangue, Jesus reúne as poucas forças físicas que lhe restam para pronunciar a prece derradeira. Estão em nossas mentes e no coração as últimas palavras de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora, nas mãos do Pai, o Senhor entrega seu espírito, em quem depositou a sua confiança, entrega a sua vida. Depois de Jesus ter sido zombado, passar por entre a multidão, ouvir o burburinho das pessoas que caçoavam dele, ser maltratado e ouvir as mais duras palavras dos soldados e do povo, agora no Calvário reina o silêncio. Jesus está morto. O tipo de morte que escolheram para Jesus era algo comum naquela época, algo que acontecia à luz do dia e que por isso não causou tanto impacto na vida das pessoas que assistiram àquela cena. Aquele povo já estava acostumado com tais crimes cometidos cotidianamente. A morte de cruz era um mal aplicado arbitrariamente a muitas pessoas, vítimas do sistema injusto e opressor. Se por um lado as pessoas viram a cena com indiferença, por outro lado, a natureza se manifestou. Segundo o evangelista Mateus, o vento se levantou e nuvens carregadas cobriram o céu. Parecia quase que o sol se tivesse escondido para não presenciar a loucura dos homens. No instante derradeiro, sentiram a terra tremer. Fendas apareceram nos rochedos. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O aspecto ameaçador da natureza deixou em todos um senso de opressão. E as pessoas voltaram para a cidade perturbadas e amedrontadas. Sentiam na alma uma tristeza profunda. Tinham a sensação de que algo terrível havia acontecido. Este é o cenário que nos envolve. Irmãos e irmãs, um cenário de desalento, onde a natureza manifesta a sua dor. Aqui se abre para a humanidade de todos os tempos o livro da cruz. Dizia um místico cristão: nunca se afaste do teu coração o livro da cruz. Quão precioso é este livro, escrito não com tinta, mas com o sangue de Cristo. As letras do livro da cruz são as chagas de Cristo.
O enredo da história da paixão é o amor misericordioso de Deus por nós. Contemplemos este cenário da paixão do mártir do Gólgota, o Redentor do mundo que pende do madeiro. Irmãos e irmãs, estamos reunidos ao redor da cruz de Cristo e queremos meditar sobre o valor e a dignidade da vida. A vida é um dom inestimável, oferecido pelo Senhor a todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ao olharmos para o crucificado, nos recordamos que a vida oferecida a toda a humanidade foi conquistada a preço alto. Fomos resgatados não pelo sangue de cordeiros, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nisto consiste o valor de toda pessoa humana. No início, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e na plenitude dos tempos, recriou-nos em seu Filho amado. A morte redentora de Jesus revela a todos os povos, de todas as raças e nações, o valor da dignidade da vida. A cruz é um grito apaixonado do Deus da vida. A paixão de Deus é cada pessoa humana. Olhando para a cruz, encontramos o sentido de nossa vida neste mundo. Estamos no mundo para amar e para servir no amor. Vivemos um tempo em que a vida humana vai sendo descartada como algo sem valor. Tem-se feito pouca conta da vida. Tem-se perdido o sentido da vida. Os noticiários nos apresentam todos os dias crimes contra a vida. Muitos irmãos e irmãs nossos são assassinados. Alguns são mortos antes de conhecerem a luz, vítimas do crime terrível do aborto, vítimas da prepotência por parte de pessoas que acham que podem dispor da vida, que se colocam como déspotas decidindo quem deve ou não nascer. O aborto é um sinal de morte em nosso tempo. Outras pessoas têm a vida ceifada na sua juventude, vítimas do tráfico ou do uso de drogas. A droga mata e gera a morte. Muitos outros são assassinados, vítimas dos preconceitos de raça, de cor, opção sexual ou crença, vítimas das pessoas que se julgam superiores, melhores que as outras. O preconceito realmente mata. Outros ainda são vítimas da violência. Nesta semana, vimos se repetir a triste cena da morte em uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Criancinhas indefesas foram brutal e friamente assassinadas. Clama aos céus o sangue das crianças inocentes, vítimas da tirania humana. A violência elimina a vida. Senhor, quantos sinais de morte vemos em nossos dias, quantas vidas são ceifadas, quantos sonhos abolidos, quantas histórias interrompidas. Mas, olhando para a cruz, meus irmãos e irmãs, reencontramos o sentido da vida. Contemplando o mistério da paixão e morte de Jesus, vem à nossa mente as palavras que o Senhor disse aos seus discípulos, Filipe e André. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Jesus Cristo amava a vida, e a sua morte não indica desprezo por ela. Nosso Senhor descobriu que a vida tem sentido quando é partilhada e doada pelos amigos. Ninguém, diz Jesus no Evangelho de João, tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. A presença de Jesus entre nós foi uma manifestação clara de que o sentido de nossa vida
é servir e amar os nossos irmãos. Segundo o Evangelho, perder a vida neste mundo é permanecer constantemente voltado não para si mesmo e para os projetos pessoais, mas para o outro. Perder a vida é desgastar-se pelos irmãos e irmãs, é gastar tempo para acolher o outro e ajudá-lo em suas necessidades, é ser capaz de fazer a escolha do bom samaritano, que para, acolhe, cura as feridas, porque vê o outro como irmão. A vida inteira de Jesus foi assim, toda voltada para o próximo. Ele passou por este mundo fazendo o bem e nos convida para que atualizemos hoje os seus gestos libertadores de defesa e luta pela vida e pela dignidade humana. É aqui, nesta realidade do mundo, que realizamos a vontade de Deus e construímos o seu reino, o céu. Recordo as palavras do servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida: descobri que o céu é ver as pessoas felizes. Meus irmãos e minhas irmãs, a morte de Jesus é dramática e amarga. Não está cercada pela auréola da serenidade e da paz. Ele se precipita no abismo da maldade humana. Este fato nos ajuda a compreender que em tudo viveu a solidariedade para com os marginalizados e sofredores. Se no seu tempo não deram atenção ao seu sofrimento e à sua morte, em nossos dias não é diferente. O corre-corre da vida muitas vezes nos impede de enxergar o sofrimento dos outros. Em certa ocasião, o querido Papa Francisco disse que a globalização do mundo provocou no coração humano a globalização da indiferença. E a globalização da indiferença tem nos tirado a capacidade da compaixão, da solidariedade, do sofrer com os outros em suas dores. Se não formos capazes de transformar a realidade sofrida do mundo, temos ao menos de nos compadecer diante dela. A paixão de Cristo nos revela sua profunda comunhão com o sofrimento de tantas pessoas que também foram submetidas injustamente ao suplício da cruz. Na cruz, Jesus vive de maneira radical sua paixão pela pessoa humana. O apóstolo Paulo assim se expressou a respeito da morte de Cristo. Ele nos amou e por isso se entregou a si mesmo por nós. Amados irmãos e irmãs, diante da cruz e do sofrimento humano, podemos reagir de duas maneiras. Primeiro, podemos imitar aqueles que apreciaram e presenciaram a morte de Jesus no Calvário como simplesmente curiosos. O evangelista Lucas nos diz que enquanto Jesus agonizava, uma grande multidão assistia à sua morte. O grito de Jesus eternizou-se na história, no clamor de todos os povos que pedem justiça e paz. O grito dos pobres e excluídos deve ser para todos nós um sacramento da paixão do Senhor. Diante das situações concretas de sofrimento que marcam a nossa existência e dos irmãos, quais têm sido as nossas atitudes? Convertemo-nos inteiramente para aqueles que sofrem ou ficamos à distância, assistindo à morte e à destruição dos nossos irmãos e irmãs? São Lucas, ao narrar o momento extremo da vida de Jesus, nos diz que grande parte daquela multidão que viu a sua morte voltou para casa batendo no peito. Esta é a segunda atitude. Naquele momento eles tomaram consciência de que haviam sido responsáveis pela morte de um justo. O mesmo, quão imensa não foi, irmãos e irmãs, a dor sentida por aqueles homens. Mesma coisa deve acontecer hoje, após esta paraliturgia da Sexta-feira Santa. Também nós devemos bater no peito e reconhecer
que a todo instante matamos a vida, porque constantemente deixamos de amar e de fazer o bem aos nossos irmãos e irmãs. Diante da dor e do sofrimento humano, não podemos ficar à distância, como espectadores, inertes e anestesiados pelo medo. Não foi esta a atitude de Jesus Cristo. Ele visitou os porões da vida e, movido pela compaixão, tornou-se próximo dos sofredores. A dor do outro toca a nossa carne, toca a nossa vida. Meus irmãos e irmãs, para muitas pessoas, a cruz é loucura ou mero instrumento de suplício, mas para nós cristãos, ela se transformou em árvore da vida, âncora da nossa salvação. Ela é, na tradição cristã, um símbolo de esperança e de paz. Olhando para a cruz, nos lembramos de que Jesus Cristo morreu, mas o Pai o ressuscitou. Esta é a nossa fé. Não caminhamos para a morte, mas para a vida plena que Deus nos oferece mediante a cruz redentora de seu Filho. A cruz de Cristo nos faz recordar um cântico de Davi. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, a alegria vem nos saudar pela manhã. Voltemos o nosso olhar para o Calvário. Ali, próximo à cruz, vencendo o medo dos carrascos, alguns se aproximam, se aventuram em aproximar. Eis que se vê próximo da cruz João, o discípulo amado do Mestre, aquele que na última ceia reclinou sua cabeça no peito do amado Jesus, aquele a quem Jesus havia entregado a sua mãe como mãe. João não abandona o Senhor, escondido e presente. João representa aqueles que, mesmo em meio às perseguições e perigos da missão, não abandonam o Mestre, mas permanecem presentes. João representa os leigos e leigas de nossa igreja, aqueles que, vencendo os desafios de cada dia, se colocam como servidores em nossas comunidades, nos múltiplos e exigentes serviços da evangelização. Como discípulo amado, os cristãos leigos e leigas não abandonam o seu Senhor, mas, ao contrário, permanecem como sal e luz no meio do mundo, dando sabor e iluminando a sociedade. Podemos nos perguntar: o que move João a permanecer presente no Calvário depois da morte do Senhor? A resposta é única. O que move o coração do discípulo amado é o amor. O que move o coração de João é amar profundamente o seu Senhor. João ama profundamente e, por isso, por amor, não o abandona. Amados irmãos e irmãs, em nossos dias também podemos afirmar: a perseverança na missão evangelizadora da igreja é fruto do amor a Jesus. Sem o amor a Ele, não conseguimos perseverar no caminho da missão. Mais próximo à cruz de Jesus está Maria Madalena e Maria, a mãe do Senhor, mulher forte, a Senhora das Dores, que o acompanha em seu caminho de dor e não o abandona. Ele agora está morto, mas a mãe está junto dele. A mulher que o acompanhou em todos os momentos centrais de sua vida, agora se faz presente junto à cruz. Olhar para a Senhora das Dores é olhar para a mulher que assume os sofrimentos da vida e os leva às últimas consequências. Agora, Maria compreende plenamente a palavra proferida pelo velho Simeão: uma espada de dor te traspassará a alma. A profecia se cumpriu. A espada da dor feriu amargamente o coração da mãe. Tiraram-lhe o filho amado. Agora, após a morte,
cessaram as dores no corpo do filho, mas aumentaram a angústia e a dor no coração de sua mãe, rasgado pela espada. Na hora extrema da existência terrena de Jesus, brilha a luz do amor nos gestos de cuidado com o corpo de Cristo. No Calvário, além de Maria Madalena, a mãe de Jesus e João, estão também dois homens, dois discípulos do Senhor, José de Arimateia e Nicodemos. As mãos de José de Arimateia, Nicodemos e Maria nos fazem recordar todos os homens e mulheres do mundo que lutam por justiça, promovem a vida e a cultura do cuidado para com o ser humano. Aqui, nesta colina das Mercês, a missão desempenhada por estes dois discípulos de Jesus é agora assumida por dois presbíteros. Amados irmãos presbíteros, a missão que o Pai lhes confia é de retirarem o Cristo da cruz, o mesmo Senhor que hoje é crucificado na vida de tantos irmãos e irmãs que morrem injustamente em nossa sociedade, que despreza a vida. Aproxima-te, José, homem rico de Arimateia, era discípulo de Jesus. Antes, ele vivia sua fé às escondidas, por medo dos judeus. A morte do Senhor eliminou do coração desse discípulo todo medo. A coragem se apoderou de sua vida e fez dele um discípulo destemido. Aqui, o amor pelo Mestre de Nazaré fala mais forte. Aqui, a dor pela perda do Senhor de sua vida o encoraja a anunciar publicamente que ele era discípulo de Jesus. Diante da cruz do Senhor, somos chamados a ter a coragem de José. Temos que confessar publicamente a nossa fé. Diante da cruz, não há espaço no coração para o medo, o comodismo e a indiferença. Aqui, diante da cruz do Senhor, manifestamos a nossa fé e podemos dizer para todos que cremos num Deus que se fez homem e morreu na cruz por amor. Nicodemos, aproxima-te. Nicodemos é um dos chefes dos judeus e, como fariseu, é uma pessoa que conhece bem as Escrituras. Segundo a narrativa do Evangelho de João, certa vez ele foi ao encontro de Jesus no coração da noite. A noite é sinal da busca daquilo que ainda não encontramos, daquilo que ainda não temos. Nicodemos, pela sua maneira respeitosa de se dirigir a Jesus no coração da noite, manifesta seu desejo de encontrar a verdadeira luz para iluminar a sua vida. Naquela noite brilhou a verdadeira luz para Nicodemos, que ouviu de Jesus uma palavra que o libertou definitivamente da escuridão. Nicodemos, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Aqui no Calvário, este homem novo, iluminado pela luz que é Cristo, leva consigo perfumes para envolver o corpo do seu Senhor. Levando o perfume de aloés e mirra, Nicodemos expressa todo o seu amor pelo Mestre. Aprendamos com ele a manifestarmos o amor ao Senhor, mas o façamos envolvendo de afeto aqueles que sofrem as dores do nosso tempo. O perfume que trazemos para envolver o Senhor é o afeto do nosso coração compassivo diante do sofrimento humano. Aproximem-se José de Arimateia e Nicodemos. Retirem do madeiro aquele que conquistou com seu sangue a salvação de todo o gênero humano. Na cruz de Jesus há uma inscrição. O evangelista João nos diz que Pilatos mandou escrever um letreiro
que foi colocado no alto da cruz, para que todos que passassem pudessem ler a inscrição, escrita em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Jesus é o Rei, e o seu grande ensinamento para todos nós é que a sua realeza se manifesta no serviço. Retirem a inscrição e apresentemos a Jesus crucificado a nossa prece. Senhor, ensina-nos a servir generosamente. Ajuda-nos a viver o amor no serviço aos irmãos e irmãs, especialmente os mais sofredores. Mestre do serviço amoroso, ensina-nos a servir amando e amar servindo. Na sua via dolorosa, queridos irmãos e irmãs, Jesus foi coroado de espinhos. Ao Rei do Universo foi oferecida uma coroa e a fizeram de agudos espinhos. Espinhos que feriram e revelaram a face do servo sofredor, prefigurado pelo profeta Isaías. Com respeito e devoção, retirem esta coroa, que foi motivo de zombaria no caminho do Calvário. Diante da imagem do Senhor crucificado, elevemos nossa prece pelos sofredores do nosso tempo, especialmente por aqueles que padecem as dores causadas pela injustiça e pela fome. Na sagrada face de Jesus está estampada a dor de milhares de irmãos e irmãs nossos que passam fome em nosso país. O escândalo vergonhoso da fome, fruto da ganância de alguns, do acúmulo de bens nas mãos de poucos, do desperdício do alimento que sobra na mesa farta dos ricos, das políticas públicas que não favorecem a justa distribuição da renda e da incapacidade nossa de partilhar da nossa própria pobreza com quem mais precisa, continua ferindo o rosto de Jesus. Senhor, ao retirarmos esta coroa de espinhos, queremos nos comprometer com a busca urgente de acabar de uma vez por todas com a fome. Senhor Jesus, perdoa-nos por ainda não termos conseguido oferecer o pão de cada dia para todos os nossos irmãos e irmãs, e ajuda-nos para que através da partilha possamos colaborar com a transformação da realidade sofrida dos mais pobres. Senhor, vossas mãos foram pregadas na cruz, as mãos que abençoaram os 5 pães e 2 peixes, que acalmaram o mar bravio e os ventos fortes que davam contra a barca de Pedro, as mãos acolhedoras que tocaram as feridas do leproso, as mãos que lavaram os pés dos seus discípulos, agora estão paralisadas. Senhor, vossas mãos pregadas na cruz deixam transparecer um coração compassivo, solidário e serviçal. Suas mãos estão chagadas por amor. A mão direita do Senhor é a mão estendida para abençoar e perdoar. Foi assim que Jesus fez com as crianças que lhe foram apresentadas. Ele as abraçava, impunha as mãos e as abençoava. Foi assim também em Cafarnaum, quando no final do dia lhe trouxeram todos os enfermos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, os curava. Com o coração aberto, queremos nós também acolher a vossa bênção. Queremos ser abraçados, perdoados e curados de nossas enfermidades. Retirem o cravo que prendeu a mão direita do Senhor. Este cravo é o sinal do nosso fechamento, da dificuldade de acolhermos a sua bênção e sermos bênção para os nossos irmãos e irmãs. Senhor, ensina-nos a elevar nossas mãos em atitude orante e nos ajude
a sermos sinais da bênção, testemunhando o vosso nome no meio do mundo. A mão esquerda do Senhor é a mão que expressa a generosidade do seu coração, a mão estendida para ajudar aqueles que mais precisam. É a mão que revela a compaixão, a misericórdia e a capacidade de servir. O cravo que feriu a mão esquerda do Senhor é a nossa falta de compaixão e generosidade. Retirem da mão esquerda de Jesus o cravo que lhe causou tanta dor. Senhor Jesus, ensina-nos a sermos misericordiosos. Não permita que nos tornemos frios e incapazes da compaixão. Com vosso amor, aqueça o nosso coração, para colocarmos nossas mãos estendidas e oferecermos nossos préstimos aos que mais precisam. O cravo que feriu os pés do Senhor é a incapacidade de testemunhar no meio do mundo o seu nome e anunciar a paz. Benditos os pés do mensageiro que anuncia a paz e proclama a salvação. O cravo que prendeu os pés de Jesus são as situações da nossa vida que nos impedem de anunciar a boa nova, o medo que nos paralisa e nos impede de fazer o bem, o silêncio que nos torna omissos diante das injustiças. Retirem o cravo dos pés do divino Salvador. E ao retirá-lo, nós vos pedimos: Senhor, dá-nos a coragem de sermos testemunhas vossas no meio do mundo. Arranca de nós a paralisia que nos impede de nos aproximarmos de nossos irmãos e irmãs para fazermos o bem. Senhor, dá-nos a coragem de podermos ir ao encontro dos irmãos e lhes anunciar a boa nova do Evangelho. Irmãos e irmãs, acompanhemos em silêncio reverente a deposição do corpo de Jesus no esquife. Diz a tradição que antes o puseram nos braços acolhedores de sua mãe, a Senhora da Piedade. Senhora, acolha em vossos braços o corpo de vosso amado Filho. No corpo de vosso Filho, acolha também a vida dos filhos e filhas que são ultrajados pela dor em todos os tempos da história. Vós que acolhestes, amando de Jesus, João ao pé da cruz como filho, acolha a humanidade redimida pelo sangue do Redentor vertido na cruz. Acolha-nos em vossos braços, Mãe da Piedade. Somos nós hoje, os vossos filhos e filhas. Aqui, acolhendo Jesus, a Virgem Mãe manifesta a sua plena confiança na vontade do Pai, manifesta a sua esperança de que a morte de seu filho não foi em vão e não foi o fim do caminho. Acolhendo Jesus em seus braços, Maria manifesta a sua esperança na ressurreição. Coloquem o corpo de Jesus no esquife. Olhemos a cena ao pé da cruz, com o olhar de discípulos, para aprendermos com Maria a agir nas agruras da vida. Maria contempla o filho desfigurado. Esta figura que Maria trouxe em seus braços e que agora foi colocado no esquife. O homem das dores tem a cabeça dilacerada pelos espinhos da coroa. Os olhos que se compadeceram de tantos sofredores estão agora cerrados. A boca está ressequida pela sede que o fez pedir água no alto da cruz. A face desfigurada pelo sofrimento atroz que padeceu. O peito aberto, de onde a lança do soldado fez jorrar sangue e água. As mãos e pés chagados pelos cravos que o prenderam à cruz. Figura irreconhecível aos olhos humanos,
mas reconhecida como filho pelo coração materno da Mãe das Dores. O olhar de Maria, ao contemplar o filho, revela espanto, tristeza e choro, mas não para no que vê, enxerga para além das aparências. Ela não vê só um homem maltratado pela injustiça humana, ela vê na face dilacerada de Jesus os sofrimentos dos filhos e filhas de todos os tempos e lugares. Aqui não há palavras, reina o silêncio. Ó silêncio bendito, que nos ensina a contemplar a ação amorosa de Deus, onde aparentemente só há angústia. Meus irmãos e minhas irmãs, possamos agora, como comunidade de fé, rezar ao Senhor, olhando para a cruz vazia, sinal de que a morte não é o fim, mas o caminho da vida e da salvação. A cruz vazia é o sinal visível de que Deus preparou algo melhor para nós. A morte não é a última palavra. Possamos agora acompanhar as imagens do Senhor morto e da Senhora das Dores, assumindo o caminho da vitória da cruz como motivação para a nossa vida. Irmãos e irmãs, só podemos entender o sentido desta procissão piedosa que agora iremos realizar, com os olhos fixos em Jesus ressuscitado. Acompanhamos a imagem de Jesus morto na cruz, porque temos a clareza da fé e sabemos que Ele ressuscitou. Rezemos. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-nos dos nossos pecados e de todo o mal. Dai-nos, pelo vosso corpo e sangue, cumprir sempre a vossa vontade e jamais separarmos-nos de vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Eis-me a vossos pés, grande pecado, meus enormes crimes, perdoai, Senhor, meus enormes crimes, perdoai, Senhor, perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor, já os meus pecados lamento com dor, estou compungido, perdoai, Senhor, estou compungido, perdoai, Senhor, perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor.